estudando sobre família, missão de Deus. Pela graça de Deus, a gente quer continuar hoje, amém? Gênesis capítulo 1, verso 26. Quem achou, se puder ficar de pé para lermos juntos. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo tipo de animal que rasteja pela terra. Agora eu queria que você fosse comigo também lá no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 31, verso 31. Jeremias, está lá depois de Salmos, Provérbios, Cânticos, Isaías, Jeremias. 31, verso 31. Jeremias 31, 31. Amém? Todos acharam? Ainda não? Então vamos esperar. Pronto? Diz assim, Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos, te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado até agora, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, pelos cânticos, pelas orações, pelos testemunhos, pelas intercessões, ó Deus, pela comunhão dos santos. Ó Deus, e te louvamos também pela tua palavra e clamamos que o Senhor ministre ao nosso coração, para que juntos, nós, igreja, família de Deus, conheçamos a tua vontade e que o Senhor nos dê a graça de viver a tua vontade, para a glória e louvor do teu nome e para a alegria nossa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Podeis assentar. Temos compartilhado, sobre o propósito de Deus, a missão de Deus. A missão de Deus é estabelecer uma família para si, resgatar do mundo perdido, do mundo que se separou, do mundo que foi corrompido pelo pecado, uma família para si. Essa é a missão de Deus, esse é o propósito, estabelecer uma família que vai habitar eternamente na sua presença. Amém, irmãos? Esse é o propósito de Deus. Quando nós olhamos para a história, que nós vemos a Bíblia, nós vemos isso no texto de Gênesis, é o texto que nós temos nos fundamentado. A palavra lá em Gênesis 26 diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vemos um Deus relacional, um Deus trino,
um Deus nos chamando também para uma relação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós compartilhamos que dentro de muitos sentidos que nós podemos tirar dessa palavra e desse propósito de Deus, um dos propósitos é ser um ser relacional, que se relaciona com Deus, que anda com Deus e que manifesta o caráter de Deus, né? Nós caminhamos nisso, conversamos a esse respeito. Falamos também que a base desse relacionamento com Deus é o relacionamento de aliança. Nós compartilhamos, né, domingo passado, gastamos um pouco mais de tempo falando sobre aliança. A base do relacionamento é a aliança. É uma aliança. E o texto aqui que nós lemos, Jeremias 31, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E Deus profetiza através do profeta Jeremias a aliança que seria firmada pelo sangue do Cordeiro. A nova aliança é uma aliança firmada pelo sangue do Cordeiro. Era nova porque era uma aliança firmada na graça. Porque as alianças anteriores eram alianças de obras. Eles não conseguiram alcançar o objetivo e o propósito de Deus porque eles não responderam à aliança. Apesar da iniciativa de Deus, apesar de Deus se manter fiel à aliança, de ser um amor incondicional, Israel não responde à aliança e não desfruta de todos os benefícios da aliança, apesar de desfrutar de muitos benefícios. Mas não anda na plenitude. Mas em Cristo, Deus torna essa aliança nova e forma uma aliança superior, que é uma aliança firmada na graça de Deus, ou seja, na oferta inicial de Deus, mas também no poder de Deus em nos capacitar a viver essa aliança pela obra do Espírito Santo. Amém, irmãos? Tanto que a palavra diz, no verso 33, e diz assim, ele fala como é que é essa aliança? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então é uma aliança, você vê que a aliança está nos chamando a ser povo de Deus, a ser família de Deus, e ele fala que vai colocar no nosso coração e na nossa mente, porque ele vai nos dar por habitação o seu Espírito. Nós somos habitação do Espírito Santo, amém, irmãos? E é pelo poder do Espírito que habita em nós que nós somos capazes de responder à aliança com Deus. Por isso que é uma aliança da graça, é uma aliança que não depende da força do homem, nem da capacidade do homem, é aliança da graça. Essa aliança eu só consigo cumprir por causa de Deus. Primeiro, que Ele me chama para a aliança. Segundo, que Ele me dá as condições, a sua vida. O Espírito Santo, que habita em mim, que habita em nós, que habita na relação, é que permite que eu cumpra a aliança, amém, irmãos? Então ela é muito diversa da aliança que tinha sido firmada com a casa de Israel, e que a palavra fala que eles anularam, não porque Deus desistiu, é porque eles tornaram nula o propósito da aliança. Se você andar um pouquinho mais à frente ainda, no livro de Ezequiel, vai comigo lá no livro de Ezequiel agora, mais à frente aí da sua Bíblia, continua na direção do Novo Testamento, Ezequiel, capítulo 36. Eu vou ler a partir do verso 25. Ezequiel 36 agora, verso 25. Diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Amém, irmão? 2 profetas, a mesma aliança. 2 profetas afirmando a mesma aliança, e nessa aliança aqui, em Ezequiel, ela é um pouco mais clara. Primeiro ele fala: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Porque o primeiro passo da aliança é a purificação pelo sangue do Cordeiro.
Nós não tínhamos condições de viver uma relação com Deus porque o pecado nos afastou de Deus, amém, irmão? Todo mundo compreende isso bem, irmão? O pecado nos afastou de Deus. Então, o que primeiro Deus faz? Primeiro Deus nos purifica pelo sangue do Cordeiro. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E perdoarei, fala assim, de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. É assim como ele afirmou lá em Jeremias. E perdoarei todas as vossas iniquidades. Então, o primeiro passo da aliança é Deus vir na nossa direção com graça, oferecendo perdão, oferecendo restauração. Amém, irmão? Nos purificando. E aí nos chamando agora para uma relação com Ele. Veja que Ele não para por aí, e Ele diz que o quê? Eu vou dar a vocês um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Espírito novo aqui é nascer de novo. Porque espírito novo aqui está com letra minúscula. Não está escrito espírito com letra maiúscula. Então assim, verso 26, dar-vos-ei novo coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então eu vou lidar com a dureza do nosso coração. Nós estávamos perdidos e é necessário nascer de novo. No Evangelho de João, a palavra de Deus fala que importa-vos nascer de novo. Quando Deus está lá conversando com Nicodemos, que Nicodemos está falando com Jesus, Jesus fala, importa-vos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. É o novo nascimento, é a conversão. Então eu vou pôr espírito novo, vocês vão nascer de novo. É a regeneração, é a obra que o Espírito faz em primeiro lugar no coração do crente. E depois o que Deus faz? O verso 27 deixa claro, porém dentro de vós o meu Espírito, também, irmão? É o Espírito de Deus, Ele vai colocar dentro de nós o meu Espírito para que farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Ou seja, é por causa do Espírito Santo que habita em nós, é que nós podemos então fazer a vontade de Deus, e assim ser povo de Deus, e assim sermos de fato a imagem e a semelhança de Deus, não perfeitamente, porque nós não estamos à altura de Deus, nós não somos perfeitos, nós ainda habitamos um corpo caído, ainda lidamos com tentações, ainda lidamos com o assédio do pecado, e ainda não conseguimos cumprir, ser plenamente a imagem e a semelhança de Deus, mas é a vontade de Deus, o Espírito nos impulsiona a fazer isso, para que Deus seja conhecido, amém, irmãos? Então esse é o desejo natural do crente, caminhar nessa direção e ser de fato a imagem e a semelhança de Deus. Tudo isso fala dessa aliança em que Deus está formando. Nós compartilhamos que é nessa relação então com Deus, em que Deus habita em nós pelo seu Espírito, em que nós manifestamos na relação com os outros a glória de Deus. Amém, irmãos? Fomos chamados para na nossa relação manifestar a glória de Deus. E isso deveria ser uma pergunta normativa para o nosso coração. A forma como eu me relaciono com o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, meus amigos, meus conhecidos, manifesta a imagem e a semelhança de Deus? Essa deveria ser a nossa preocupação. E esse poder está em mim pela obra do Espírito Santo, amém, irmãos? Amém? Quem acredita nisso? Amém? Porque nós precisamos crer nisso, essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus. E nós compartilhamos, então, continuando sobre a questão da aliança, que a primeira coisa que Deus nos dá, pela relação que Ele tem conosco, que é uma relação de aliança, é essa segurança do amor dEle. E essa aliança que Deus forma conosco oferece um ambiente de graça. Nós falamos sobre aliança, que é o amor. Ou seja, quando eu tenho uma relação de amor com Deus, e quando eu compreendo o amor de Deus para comigo, quando eu compreendo a ação de Deus e o amor de Deus, então esse ambiente, essa atmosfera de graça, permite que eu cresça. E nós compartilhamos sobre aliança, eu queria falar hoje particularmente sobre graça. E talvez um dos aspectos mais elevados da graça. Porque graça, é difícil você separar aliança, graça, porque são coisas que não tem como, é da mesma natureza. E a gente está fazendo isso apenas de uma forma didática para compreender. Primeiro Deus vem e faz uma aliança, amém, irmão? E Ele revela o seu amor e nos ama. E Ele nos transforma, nos salva, nos chama para si. E nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Agora começa um processo de transformação.
E Ele começa a trabalhar a minha vida e a sua vida para que a gente possa viver vida plena e vida abundante. Quando o Senhor Jesus diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, a vida abundante que Ele fala é essa vida em que eu me relaciono com Deus, pela sua graça, e pela sua graça eu posso me relacionar com os outros, amém, irmão? Vida abundante é isso, irmão. É uma vida marcada pela graça de Deus, em que Deus me capacita a viver o propósito que Ele tem para mim. Então isso é muito importante, irmão, eu entender para que eu fui criado. Esse é o propósito mais elevado da criação. Eu fui criado para viver uma relação familiar com Deus e com meus irmãos, amém, querido? E com todos os outros. E aí esse poder é um poder que o Espírito Santo me dá, e isso é graça. Porque graça é essa capacidade, esse favor imerecido de Deus. E o verdadeiro sentido da palavra graça, ele é relacional. Nós pensamos muitas vezes, na perspectiva de graça, nós temos uma ideia equivocada de graça. Por causa talvez de uma herança católica. O Brasil tem uma influência muito fortemente católica. Nós associamos graça a bens recebidos de Deus. Mas isso não é graça. A graça, acima de tudo, é a capacitação de Deus. É o Espírito de Deus agindo em mim, me capacitando a viver a vida que eu devo viver. Ela também é, claro, o perdão de Deus. A graça é Deus me oferecendo um favor imerecido. Mas nós falamos assim, não, Deus me deu uma graça, eu recebi essa graça. Bom, irmão, não é uma palavra mais apropriada, apesar que ela tem um certo sentido, porque às vezes eu recebo, na grande maioria das vezes, coisas sem meu merecimento. Isso é graça. Mas eu tenho compartilhado aqui que Deus não nos dá o que nós queremos, nem o que nós pedimos necessariamente, mas o que nós necessitamos de fato. Mas o sentido mais profundo da palavra graça é a capacitação de Deus, que Deus age na nossa vida e para que eu possa ter uma relacionamentos marcados por amor. Graça é relacional. O sentido da palavra é relacional. Graça está associada às relações que nós temos com Deus em primeiro lugar, que se relaciona conosco por sua graça, e Deus que por sua graça, pelo seu poder que opera em mim, pela capacidade que eu tenho, pelo Espírito Santo que foi me dado, de fazer a sua vontade. Não é isso que ele diz aqui no texto que nós lemos lá de Ezequiel, e também no texto de Jeremias, irmãos? Não é isso que ele fala aqui? Colocarei dentro de vós o meu, verso 27, Ezequiel, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Esse é o propósito, que nós vamos andar então, pela graça de Deus, cumprir a vontade de Deus, e somos chamados então em Deus para compartilhar um relacionamento de graça. Então, assim como Deus se relaciona comigo pela sua graça, por um favor imerecido, eu começo a me relacionar com as pessoas também sem buscar nela mérito. Eu devo me relacionar com as pessoas não por aquilo que elas merecem, mas por aquilo que elas de fato necessitam. Graça é quando eu me relaciono com as pessoas buscando oferecer o que elas necessitam, ser bênção na vida delas, para que elas possam desfrutar também de vida abençoada. É quando eu não me relaciono pelo merecimento. É quando a minha relação não é legalista. A graça, ela oferece esse ambiente em que as pessoas não precisam ser perfeitas. A graça oferece um ambiente de aceitação. Por causa do amor de Deus, numa relação de aliança, em que Deus diz, eu te amarei até o fim, eu amarei vocês eternamente, eu não vos abandonarei, eu estarei sempre convosco. Nós vemos a Bíblia dizer isso, né? Insistindo que para que a gente tenha essa consciência de que Deus estará conosco e que Ele quer se revelar a nós, para que uma vez tendo a revelação de Deus, conhecendo Deus, a sua vontade, o seu caráter, assim eu me relacione com as pessoas.
Você vê que a palavra graça está associada a isso, principalmente, a essa possibilidade, a esse ambiente. E que nós falamos também que esse ambiente de graça oferece um ambiente de capacitação, em que as pessoas podem crescer porque elas têm o direito de errar. Então, quando você pensa em relações familiares, relação família de sangue, laço de sangue, relação família de Deus, o ambiente e a atmosfera da relação deve ser graça, e onde existe graça tem que ter uma palavra chamada perdão. Perdão, irmão. Porque tudo começa com o perdão de Deus. Então o ambiente de graça é o ambiente onde existe perdão. Por que existe perdão? Tem que haver perdão nas nossas relações, irmãos. Por que eu tenho que perdoar? E por que eu preciso ser perdoado? Por quê? Primeiro, porque nós somos imperfeitos. Amém, irmão? Segundo lugar também, porque Deus nos perdoou. Porque Ele nos ofereceu graça, favor e merecida. Ele nos deu salvação. Amém, irmão? Alguém merecia ser salvo aqui, irmão? Ninguém, né, irmão? O que você merecia? Você não quer nem falar a palavra, né? Você estava indo para onde? Fala a verdade. Você estava caminhando a passo largo para que lugar? Inferno. Pode falar, não precisa ter medo. Você já não está lá mais, não tem perigo. Estava caminhando para o inferno. Sim ou não, irmão? É verdade. Você era amigo de Deus? Não, inimigo. Aliás, Deus era o seu problema. Porque Deus contrariava a sua vontade. Inimigo de Deus. Agora Deus, por sua graça, me salva, sem eu ter merecimento. Quando eu ainda era inimigo, a palavra de Deus nos diz que Deus nos salvou quando nós éramos inimigos, irmão. Não diz a palavra de Deus? E Ele manifesta a sua graça e me salvou quando eu era inimigo, eu não merecia. Eu estava afastado de Deus. Alguém aqui procurava Deus de verdade, irmão? Ninguém. O Deus que você diz que procurava era um ídolo para aplacar o seu coração, mas não havia arrependimento do coração. Movido por remorso, a gente procura um ídolo para tentar fazer alguma coisa para aplacar o nosso coração. Mas ninguém procura Deus. Mas então Deus toma iniciativa, Deus vem na minha direção, Deus não oferece o que eu mereço, oferece o que eu preciso, me oferece graça, me redime e me chama para si mesmo. Amém? Nasci de novo, glória a Deus. Amém, irmão? Agora eu tenho que andar em novidade de vida. Talvez a nossa dificuldade, irmão, seja crer de fato que existe uma nova vida. Amém, irmão? E às vezes nós olhamos muito para o nosso passado, irmão. A gente não acredita no nosso futuro porque nós olhamos para o nosso passado. Mas você não conhece o seu futuro olhando para o seu passado, você conhece o seu futuro olhando para Cristo. Quando eu contemplo o propósito de Deus, quando eu contemplo quem eu sou, porque a minha vida está onde, irmão? A minha vida está nele. A minha vida está nele. Nós estamos nele. Se eu quero conhecer o meu futuro, se eu quero conhecer a minha vida, se eu quero compreender o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho que olhar para Cristo. E nós somos movidos muitas vezes a olhar para o nosso passado. E nas nossas relações particulares, a gente tem uma tendência de lembrar o passado das pessoas, não tem, irmão? Sim ou não? A gente se lembra do erro do outro muito facilmente, não é? Isso é comum, às vezes, na nossa relação. É uma coisa que tem que ser curada, bem, irmão? Sabe, querido, na verdade, quando eu sou movido pelo passado, eu vou viver relações que não são marcadas pela graça. Quando eu olho para o passado, quando eu me relaciono com as pessoas pelo passado e vejo os erros que elas já cometeram comigo, eu vou me relacionar com elas na base do quê? Da lei, do julgamento. Porque eu vou relacionar assim, você não merece o meu amor, você não merece a minha atenção, você não merece o meu tempo, você não merece o meu cuidado, você não merece que eu me dedique a você. Não é assim, irmão? Quem é que quer que você olhe para o seu passado, irmão? O diabo, né? Satanás. Mas nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque a minha vida está nele. Então, quando eu penso nessa relação com Deus e a graça de Deus, né, e que oferece esse ambiente de perdão,
eu tenho que tomar cuidado para não estar vivendo uma atmosfera legalista, porque a atmosfera do legalismo, da lei, do juízo, é uma atmosfera que desonra a Deus. Opa! É uma atmosfera que desonra a Deus. Tá tudo bem, irmão, tudo certo. Pronto, troca de cadeira e está tudo resolvido. Amém? Então é uma atmosfera que desonra a Deus. Deus não é visto, irmão. Desonra, sabe por quê? Porque Deus não é visto num relacionamento em que só existe julgamentos. Deus é visto, quando nós falamos, ele é visto numa relação em que existe perdão, em que existe misericórdia, em que existe compaixão. Numa relação legalista, Deus não é visto, isso desonra a Deus. E a família deve ser esse lugar de perdão e graça, porque a lei me leva a ser legalista. Se eu ficar olhando por merecimento, eu vou ser legalista. O que é o legalismo? Eu vou me relacionar na base do merecimento. Merece ou não merece? Isso é lei. Mas a graça oferece liberdade. A graça dá liberdade. E qual a liberdade? A liberdade de ser transformado. A liberdade de crescer. A liberdade de ser santificado. Porque Deus nos salva e nos faz santo porque nós estamos ligados a Ele, mas a santificação, a transformação é um processo. Onde existe graça, perdão, misericórdia, eu tenho a liberdade de crescer. Onde não existe misericórdia, irmão, as pessoas estão atadas, presas ao seu passado, aos seus erros, às suas fraquezas, e elas não crescem. Já parou para pensar nisso, irmão? Quando você se relaciona com alguém na base do merecimento, é como se você amarrasse a pessoa e impedisse que ela crescesse. Mas quando eu me relaciono com as pessoas na base da graça, pela obra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas podem crescer, elas têm a liberdade, elas começam a agir com responsabilidade a partir do amor e da consideração uns com os outros. Então o ambiente da graça é um ambiente em que as pessoas aprendem pelo amor com que elas são amadas, pela forma como elas são consideradas, e por causa disso elas aprendem responsabilidade. Porque elas aprendem, elas são criadas nesse ambiente. Nesse ambiente existe a possibilidade de errar, mas a aceitação não depende do erro e do acerto. A aceitação depende só de uma coisa: nós pertencemos à mesma família e nós somos salvos pela mesma graça, pelo mesmo sacrifício, e Jesus pagou o mesmo preço. Amém, irmãos? Nós precisamos olhar uns para os outros nessa perspectiva, porque a gente às vezes olhamos para as pessoas só na base da sua obra. Eu devo olhar para meu irmão que está do lado e considerar não a obra dele, mas a obra de Cristo. Olha para quem está lá do seu lado. Qual a lente que você usa para vê-lo? As lentes naturais do julgamento, ou você coloca as lentes da graça e enxerga ela pela obra de Cristo? Veja, que eu posso olhar e ver a obra da pessoa. Se você olhar para mim, me relacionar comigo, pela minha obra, pelo que eu sou, você vai se relacionar comigo de uma forma legalista. E eu provavelmente não vou merecer quase nada. Mas se você olhar para mim pela obra de Cristo, aí você vai me ver no ambiente da graça. Amém, irmão? Está entendendo, irmão? É quando eu considero a obra de Cristo, o que Cristo fez. Eu posso olhar para o meu irmão, para a minha irmã que está sentada de mim, e falar assim: é verdade que ela ainda não reflete tudo que ela deveria ser. Mas pela graça de Deus ela vai ser o que tem que ser. Amém, irmão? E eu me sinto responsável pela vida dele. Olha a diferença. Eu me sinto responsável em amá-lo incondicionalmente. Eu falo: olha, eu sei, eu estou vendo, eu não sou cego. Todavia, se eu estou enxergando a fraqueza do meu irmão, então eu sou responsável. Amém, irmão? Sabia disso, irmão? A fraqueza que você vê do seu irmão não é para você apontar o dedo para ele. A fraqueza que você vê nele é para que você seja responsável pelo crescimento dele. Amém, irmão? Como é que você vai fazer isso? Aí você falou: Deus, me ajuda, né? Amém, irmão? Não é, irmão? Você pede ajuda, não pede? Tem que pedir, não tem, irmão?
Você tem que pedir ajuda. Mas você vê que às vezes nós olhamos para a fraqueza, e aí a fraqueza é o motivo para que eu falo, não merece. Não vou gastar meu tempo. Não, eu não vou insistir com isso, irmão. Mas quando eu olho nessa perspectiva que eu vejo a fraqueza, eu falo assim, bom, ela ainda não está revelando o que ela é de fato em Cristo, mas em Cristo eu sei que ela é abençoada, que ela é bendita, que ela é família de Deus, que é povo de Deus. Eu sei que foi pago um preço, é preciosa mesmo. Aí eu me comprometo a ser instrumento de Deus, para que a pessoa que eu estou percebendo as suas fraquezas cresça. Isso é liberdade. Está vendo a diferença, irmão? Isso liberta. Mas quando eu olho com olhares julgadores, eu aprisiono. E nós às vezes aprisionamos as pessoas mais do que ajudamos as pessoas a ser libertas. Como é que nós temos olhado? Sabe, nós temos que ver como é que Cristo tem olhado para nós, como é que o Senhor tem nos considerado. A encarnação de Cristo é o ato supremo da graça de Deus, e do amor de Deus e do perdão. Irmão, Deus se encarnou por uma obra do amor, e Ele é a maior expressão de amor e a maior expressão de perdão. Porque Deus precisava perdoar a gente, irmão? Me diga. Deus tinha dívida? Ele tinha obrigação de sair de onde ele estava, deixar a sua glória. Jesus tinha que fazer isso por causa de mim? Nenhuma obrigação. Ele fez isso por quê, irmão? Por amor. Perdido. Amor. Ele olhou na gente, viu merecimento? Não, ele se compadeceu, compaixão. Aí quando Deus olha para nós, Ele olha e fala assim, os meus filhos estão perdidos, eu não criei isso para isso, eu não criei isso para isso. Então Deus vê a criação na perspectiva do seu propósito. Eu vou redimi-los e vou salvá-los, está vendo, irmão? Quando você vê alguém perdido sem direção, é porque ele não compreendeu o propósito de Deus. E você pode ser um instrumento da graça, você pode estender o amor de Deus para que ele seja quem ele tem que ser. Amém, irmão? Eu preciso aprender a olhar assim. Falei, Senhor, me ajuda a ver as pessoas na perspectiva do que o Senhor vê. Porque o Senhor olha para nós e não fala assim, não, eles merecem isso, vão ficar nisso. Ele não vê assim. Deus olha para nós e fala assim, eu não criei esses meus filhos e filhas para perdição, para pecado, para destruição. Eu criei para mim. E eu vou resgatá-los. E Ele envia seu Filho Jesus para nos resgatar, amém, irmão? Quantas pessoas, irmãos, estão perto de nós que precisam ser resgatadas? Porque salvação é um resgate. Elas têm que ser resgatadas de quem? De si mesmas. Porque o que nos fez perder foi viver para nós. Então, quando Deus resgata aqueles que estão perdidos, vivendo para si mesmo, eles vão aprender a viver para quem? Para Deus. E para ser bênção na vida dos outros. Então, você vê que o sentido maior da vida não é viver para mim. O sentido maior da vida é viver para o outro, amém, irmão? O sentido é o relacionamento. É por isso que Deus, quando criou o homem, fala assim, homem e mulher o criou. E fala para, quando Adão está lá só, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, porque o homem foi criado por uma relação. E Adão sente solidão, apesar de Deus. Porque Deus estava ali. Mas faltava o quê? Uma relação com o seu semelhante. É por isso que quando ele vê que Deus forma Eva, ele fala, finalmente essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ele fala assim, vai deixar pai e mãe, unir a sua mulher e ser uma só carne, vão viver um só propósito. Eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para o bem do outro. Amém, irmão? Eu vivo para o bem do outro, irmão. Porque alguém já cuidou do meu bem. Alguém já cuidou das minhas necessidades. Alguém já cuidou do meu futuro. O meu futuro está garantido. Eu tenho que viver agora para o bem do outro. Isso é graça, meu irmão. Enquanto o outro não for transformado, eu preciso continuar olhando assim, até que ele seja transformado. E o ambiente da graça é esse ambiente seguro, em que as pessoas podem crescer, em que elas vão ser perdoadas quantas vezes forem necessárias. Lembra de Pedro, quando ele pergunta para Jesus a respeito do perdão? Ele pergunta o que para Jesus sobre perdão? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que pecar contra mim, né? Ele falou assim, quantas vezes? 7 vezes? Aí o que Jesus respondeu para ele? 70 vezes 7. Você já perdoou alguém 70 vezes 7?
Sabe quantas vezes é isso? 490. Já fez essa conta? Não precisa nem ser por dia, irmão. Se você começar a contar assim, não, perdoei você hoje, vou marcar aqui, hein? Ó, uma vez, hein? Aí depois você marca a segunda vez. Faz isso, faz essa experiência, irmão. Marca a terceira vez, perdoa 70 vezes 7. Quarta vez, quinta vez. Irmão, não chegar lá pela sexta, sétima vez, você está em prantos. Quando chegar lá pela oitava vez, a nona vez, a 10ª vez, você está muito parecido com Jesus Cristo, amém, irmão? Porque você já perdoou 10 vezes, irmão, você já passou 7 vezes, você vai perdoando. Mas aí errou a 11ª, aí Deus fala assim, então perdoa ele, agora ainda não deu, falta muito ainda, 490 está longe. Irmão, eu garanto que você não perdoa ninguém 490 vezes. E o Senhor perdoa você, o imperdoável. Então faz uma continha, tá bom, irmão? Faz uma continha, você fala assim, que é isso, pastor? Eu vou contar, não, estou te falando que te cura, irmão, é verdade. Porque aí quando você fizer lá, se você estiver lá pela 20ª, se você conseguir marcar até a 30ª vez, que eu acho que você não consegue, aí você vai chegar assim, não, eu vou te perdoar o resto da vida. E eu não vou marcar mais é nada. Você vai estar tão compadecido. Porque se você perdoar de verdade, se você oferecer perdão, e cada vez que alguém pegar e que errar, falar assim, não, eu perdoo. Aí você fala assim, não, mas eu não estou com vontade. Não, mas não tem nada a ver com vontade. A conversa aqui não é vontade, não é sentimento, é uma ação. Perdoa. Perdoar é uma atitude. Porque Deus fala que eu devo perdoar. Perdoar não tem nada a ver com sentimento, perdoar não tem nada a ver com merecimento, muito menos. Perdão não tem nada a ver com merecimento. Porque se fosse merecimento, eu estava fazendo juízo. Perdão não é fazer juízo. Perdão é oferecer graça. Sabe que do nosso problema não é que a gente fala assim, essa pessoa aqui já perdoei. Ninguém consegue chegar lá, sabe por quê? O nosso problema é não perdoar. Nosso problema é que talvez lá pela 3ª, 4ª vez a gente pode às vezes falar assim, não perdoo mais. Aí o outro erra, não vou perdoar não. Aí o nosso coração se endurece. E eu começo a não enxergar o outro. Sabe, irmão, quando eu não consigo perdoar alguém, é porque um véu se instalou. E agora eu já não enxergo. Eu já não tenho olhos para aquele que errou comigo. Perdão, irmão, também não é concordar com o erro. Perdão não é concordar com o erro. É falar assim, não, tudo bem, pode continuar errando. Não é isso, irmão. Nós perdoamos, sabe para quê, irmão? Para que o perdoado um dia se aperceba da graça de Deus. Nós perdoamos, sabe para quê, irmão? Para que aquele que é perdoado seja constrangido pelo amor. Nós perdoamos porque alguém vai chegar a um ponto, se você perdoar ele 15 vezes, 20 vezes, ele vai chegar a um ponto e falar assim, quem sou eu que tem errado tanto com essa pessoa? Que tipo de pessoa sou eu que tem feito isso? E estou vivo até agora. É dar a ele a oportunidade de se arrepender. A gente perdoa para que aquele que erra se arrependa. Isso é liberdade, entendeu, irmão? Então perdoar não é concordar com o erro. Perdoar não é aceitar o erro. Perdoar é amar de tal forma que a pessoa se arrependa. Porque foi assim que Deus fez, amém, irmão? Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus diz que Deus nos amou perto do seu sacrifício, fala que Jesus nos amou até o fim. Ou seja, nos amou completamente. Nos amou perfeitamente. Sabe, perdão é isso, irmão. Perdão, na perspectiva bíblica, oferecer oportunidade. Não foi isso que Deus fez conosco, amém, irmão? Não é por causa do perdão. Eu os purificarei. Eu os lavarei. Eu perdoarei as suas iniquidades. E aí, no perdão de Jesus, Deus nos dá uma nova possibilidade. Então, toda vez que eu perdoo alguém, irmão, eu dou ele a chance, eu coloco nas mãos dele a caneta chamada graça e falo, você pode escrever uma nova história. Perdoar e você fala assim, a sua história pode ser diferente.
Até aqui a sua história foi uma história de erro, mas eu te perdoo para que você possa construir uma história diferente, que a sua história não é boa. Perdão não é dizer que está tudo bem, está tudo certo. Perdão é dizer, você está no caminho errado. Mas há esperança para você. Amém, irmão? Há esperança. E esse é o ambiente da graça, em que nós abençoamos os outros, e aí a pessoa vai aprender a ter responsabilidade por esse ambiente de perdão, em que eu digo para a pessoa, não, de fato, você errou comigo, de fato você me magoou, de fato você me feriu, mas em Cristo eu te perdoo. Isso ensina responsabilidade. Isso ensina que o pecado fere, que o pecado é mau, que o pecado é destrutivo, mas que ninguém tem que morrer no pecado. E assim como Deus perdoa meus pecados, eu posso ser um instrumento para que alguém conheça o Deus que perdoa pecados. Para que os pecados dele sejam perdoados e ele possa ter experiência de viver uma nova vida e uma nova relação. Ou se ele é salvo em Jesus, ele possa ser transformado à imagem e à semelhança de Cristo. Amém, irmão? Sabe, não é bom, irmão, um ambiente que a gente faz de conta que as coisas não acontecem. Porque a gente fala assim, não, então vou fazer de conta que não acontece. Sabe, isso é desamor. Isso chama-se indiferença. Isso é indiferença. É indiferença. E quando nós vamos perdendo a perspectiva e nós temos uma relação indiferente para com o outro, esse ambiente se torna um ambiente legalista, porque eu julgo. Indiferença é julgamento. Indiferença é o seguinte, você errou comigo, agora eu não te considero. Você errou comigo, você não faz parte da minha vida. Você errou comigo, eu vou fazer de conta que você não existe. Você errou comigo, eu vou te desprezar. Nós erramos com Deus e Deus não nos desprezou. Nós erramos com Deus e Deus não se afasta de nós, antes Ele se achega com graça e com misericórdia. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus se aproxima pelo sacrifício, pela cruz, pelo Calvário, pelo sangue. Isso é perdão. Perdão é buscar o perdido. Perdão é oferecer oportunidade. Perdão fala de resgate. E nós temos que pedir graça a Deus para que a nossa relação seja assim, né? Para que ela seja marcada, né? Para que esse amor e esse perdão divino, né, seja de fato o alicerce do nosso também perdão. Quando eu conheço o tanto que Deus me amou, irmão, e como Ele me perdoou tão profundamente, eu não posso não perdoar as pessoas. E eu não tenho direito de não oferecer amor. Tanto que a palavra diz que nós somos devedores do amor, amém, irmão? Porque Deus nos amou tão profundamente, tão extraordinária, tão completamente, que não tem lugar. Aí você fala assim, por que então a gente não ama como a gente precisa? Porque nós não conhecemos o amor de Deus como deveríamos. O nosso problema é não ter revelação profunda do amor de Deus. Nós conhecemos uma medida talvez muito rasa do amor de Deus. A palavra de Deus, em primeira carta de João, fala que Deus é amor. A palavra não diz que Deus tem amor. A essência de Deus é amor. Sabe que quando nós conhecemos Deus e crescemos na relação com Deus, o que tem que acontecer com a minha vida e com a sua vida? Nós temos que amar mais. Porque quando eu conheço mais Deus, eu me torno mais semelhante a Ele. Nós somos transformados pela contemplação de quem Deus é. À medida que eu conheço e tenho revelação de Deus, eu começo a ter a revelação do seu amor, a minha relação com os outros se torna uma relação de maior amor, de maior graça. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 13, você não precisa abrir lá. Jesus, ele, depois da lição do lava-pés, que ele lava os pés dos seus discípulos, e que dá uma lição para eles de humildade, e fala assim, vocês me chamam de mestre e senhor, de fato eu sou mestre e senhor, mas se eu sendo mestre e senhor, eu tive essa atitude, lavei vossos pés, vocês devem lavar os pés aos vossos irmãos. Lava os pés uns dos outros. Limpa a sujeira que está se juntando pela caminhada. Porque quando eu conheço Cristo e nasço de novo, ainda assim pela caminhada os meus pés podem se sujar. E lavar os pés é acima de tudo oferecer perdão. E oferecer graça é lidar com a fraqueza do meu irmão em amor e misericórdia.
para que ele seja purificado a cada dia. E ele diz mais, no verso 34, sabe o que ele diz? Ele fala de um novo mandamento. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, ele dá uma dimensão para o amor, irmão, extraordinária. Irmão, será que a gente acredita nisso, irmão? Que a gente consegue amar assim, como eu vos amei? É claro que ele não está falando de amar perfeitamente, porque nós não estamos à altura de Deus. Mas é amar como ele amou, com perdão, com misericórdia, com graça. É toda vez que eu precisar amar alguém e achar que é impossível, olhar para o amor que ele tem por mim. Ele fala assim: Deus, não estou conseguindo amar esse ou essa. Aí você tem que olhar para Deus: Senhor, me ensina o tanto que o Senhor me amou. Irmão, se você for lá um dia na sua devocional, e se você tiver problema de amar alguém, se você tiver com dificuldade de perdoar alguém, e se você no seu tempo devocional você fala: Senhor, hoje eu estou aqui aos teus pés, só eu e o Senhor, para que o Senhor mostre ao meu coração o tanto que você me amou. Se você fizer isso, irmão, se você fizer isso, minha irmã, você vai ser profundamente transformado. Se você for: Senhor, revela o tanto que o Senhor me amou, para que eu possa amar o meu irmão, para que eu possa ter misericórdia, para que eu possa perdoar. Porque eu preciso ter essa revelação, dessa profundidade, desse amor. Porque no fundo, a gente se acha um pouquinho melhor do que os outros, né, irmão? Fala a verdade, né? A gente se acha, irmão, é verdade, pode admitir. No fundo, tem situações que a gente acha que a gente é mais merecedor, que a gente deu menos trabalho. Quando você olha lá para o texto de Lucas capítulo 15, que fala da moeda perdida, que fala da ovelha perdida, do filho perdido, no filho perdido, que é o filho pródigo, o filho mais novo, o que ele fez? Ele pegou os bens do pai, falou assim: me dá o que é meu, foi, e acabou parando no lugar lá, cuidando de porcos, querendo comer comida de porco. Não foi? Mas o filho mais velho ficou em casa, trabalhando, servindo ao pai. Quando o filho mais novo se arrependeu e voltou, falou assim: pequei contra os céus, pequei contra meu pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele volta, fala assim: pai, me trata, né? Ele queria ser tratado como apenas um dos seus trabalhadores. E ele volta para casa, o pai recebe ele com o quê? Com festa, com misericórdia, com perdão. E ele falou assim: por que ele olhou? Ele falou assim: eu não mereço. Mas o perdão não olha para merecimento. Por que aquele pai perdoa aquele filho, irmão? Porque ele era filho. Porque ele não criou ele para ser um perdido. Ele não criou ele para se desviar desse propósito. Ele demonstrou desamor para com o pai. Ele demonstrou desprezo, desconsideração, foi embora e deixou o pai. Mas quando ele volta, o pai não perdeu a perspectiva. O pai continua enxergando nele um filho. Mas o filho que fica em casa não enxerga nele mais um irmão. E quando Jesus está falando disso, ele está comparando o filho perdido com os gentios, que era desprezado pelos judeus, era considerado pelos judeus o que ia alimentar o fogo do inferno. Se quiseram, os judeus olhavam para o gentio e falaram assim: isso aqui vai ser um combustível do inferno. O inferno só tem gentil. O inferno queima porque lá tem gentil. Eles são o combustível do inferno. Eles são a gasolina do inferno. Se fosse agora, está valendo dinheiro, né? Porque a gasolina agora está cara, está difícil, né? Mas eles são o combustível do inferno. E aí o outro filho é quem? São os judeus. Que olhava com desprezo para o outro. Falava assim: eles não merecem. O filho se achava o quê, irmão? Merecedor. Qual era a relação que o filho tinha com o pai? De mérito. Ele não viu o pai como pai. Ele viu o pai como um patrão, que devia dar para ele o que ele merecia. Afinal de contas, ele era muito bom. O outro filho cai em si, percebe a sua tragédia, a sua miséria, e fala: pai, me trata como dos teus empregados. Ser teus empregados já é bom demais. Por que, irmão? Que será que ele volta e fala nisso? Porque ele viu graça no coração do pai. E ele volta. E quer ser tratado como empregado, o pai trata ele como filho. O filho mais velho já não enxerga o irmão como irmão. Esse é o nosso risco.
Irmão, quando alguém se perde, quando alguém se desvia, quando alguém cai com pecado, nós corremos o risco de ser o filho mais velho. De falar, esse teu filho. Lá no texto é escrito isso, irmão. Vai falar, mas é meu irmão. Ele fala assim, esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, esse vagabundo que ele chamar ele, né? Esse teu filho já não é irmão dele mais, ele só é filho do pai agora, não é mais irmão. E às vezes nós corremos esse risco, irmão. E nós vamos nos ver de fato como o filho que estava perdido, porque nós somos o filho mais novo, que pegou a vida, estragou a vida, acabou com a vida, estava lá perdido, mas somos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar a virtude daquele que nos chamou lá do lugar que a gente estava, perdido, para que a gente proclame e seja a imagem e a semelhança de Cristo. Amém, irmão? Então, quando eu perdoo, irmão, eu estou revelando Deus. É por isso que quando você perdoa alguém, você dá a chance de ver Deus. Porque numa relação onde há perdão, Deus é glorificado, irmão. Deus não é glorificado no ódio, Deus não é glorificado no julgamento, Deus não é glorificado na soberba, Deus não é glorificado no orgulho, mas Deus é glorificado no perdão. Perdão revela Deus. E quando eu perdoo, eu estou dando a chance daquela pessoa de ver Deus, amém, irmão? Eu me torno mais parecido com Deus e estou dando a chance da pessoa de ver Deus. Aí eu fico pensando assim, né? Há lugar para lei nos relacionamentos familiares, irmão? Você acha que há lugar para lei no relacionamento familiar ou no relacionamento da igreja? Como irmãos em Cristo Jesus, existe lugar para lei? E às vezes a gente vê muito, né? Lá em Romanos capítulo 10, verso 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O alvo da lei é levar as pessoas a conhecerem Cristo. O alvo da lei era mostrar o pecado do meu coração. A lei não deveria ser o que regula os meus relacionamentos. A lei nunca foi feita para regular relacionamento. A lei foi feita para mostrar a maldade do meu coração e me conduzir a Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para que uma vez olhando para a lei eu faça assim, estou perdido. E clamar pela graça de Deus. Então a lei não foi dada para relações. Qual que era o problema do judeu legalista? É que ele julgava as pessoas pela lei. Então o que regulava a relação do judeu é a lei. E esse não é um ambiente de graça, de misericórdia. Porque esse não é o fim da lei. O alvo da lei não é isso. O alvo da lei é mostrar a realidade do meu coração. Na relação com as pessoas eu preciso me relacionar com graça. Né? E onde existe uma relação baseada na lei, existe um rigor absoluto, uma exigência de perfeição para os outros. E quando você exige perfeição do irmão ou da irmã, você só pode acrescentar mais culpa no coração dele, porque é inevitável que a gente fracasse em algum momento. Mas quando eu ofereço perdão, quando eu ofereço misericórdia, e quando eu ofereço graça, eu ofereço a ele a liberdade de ser transformado. De dizer para ele, o seu erro não é o seu fim. Mas você pode, a partir do seu erro, escrever um novo começo. Amém, irmão? Eu posso escrever um novo começo. E esse deve ser um ambiente que regula os nossos relacionamentos. Amém, irmãos? Amém? Apesar de que a graça de Deus também dispense a lei nas nossas relações familiares, você, mas não pode ter regras, não pode ter ordem, não pode ter uma certa estrutura nos relacionamentos, padrão, ordem, responsabilidade? Sim, sim. Sim. Como é que a gente regula isso? Como é que pode ter ordem? Como é que pode ter certas regras? Toda ordem e toda regra e toda estrutura nos relacionamentos familiares, cristãos ou de laço de sangue deve ser para promover a unidade da família. Então por que tem que ter responsabilidade na casa? Porque uma casa onde não tem responsabilidade, não existe unidade, ela se torna um lugar de graça, porque o amor me torna responsável. Então pode ter regra. Você, então quer dizer que lá em casa eu faço o que quiser, meu pai e minha mãe não podem fazer nada. Não, não é assim não. Não é assim não. Você senta e fala, ó, por causa do bem da família, nós vamos sentar aqui e vamos estabelecer umas regras. Amém, irmão?
como igreja, a gente senta e fala assim, por causa do bem da família, nós vamos sentar aqui e vamos estabelecer algumas regras, amém, irmão? Isso não é lei, fala assim, é por bem da família. Então, como numa relação de grupo pequeno, por exemplo, a gente senta lá e fala assim, vamos reunir o grupo pequeno, vamos estabelecer umas regras aqui. Por bem da família e do crescimento, não é para você julgar o outro. Aí você coloca lá uma regra, por exemplo, vamos colocar aqui uma regra. Você quer ver uma regra, irmão, que a gente poderia estabelecer na igreja e que seria abençoador para a igreja, só que as pessoas usam de forma errada? Olha, irmão, se você não vier no culto, você liga avisando, que a gente fica preocupado com você. Aí nós podemos sentar aqui, você concorda, irmão? Não, nós concordamos, você concorda? Se todo mundo concorda? Não, por bem da família, irmão, porque a gente não evita duas coisas, irmão. Primeiro, ficamos sabendo o que está acontecendo com você, ué. Nós somos família. Nós esperávamos te encontrar aqui. Irmão, eu espero encontrar todos os irmãos aqui no domingo. Eu não sei quanto a você, eu espero. Todo domingo eu espero encontrar. Cada irmão que eu não vejo, cada irmã que eu não vejo, eu sinto falta. Eu me lembro de cada irmão que eu não vejo, de cada irmã que eu não vejo. Todavia, isso não me dá o direito de acusá-lo, porque aí não seria graça, seria lei. Mas se aí a gente fala assim, então vamos fazer o seguinte, por bem da família, vamos fazer o seguinte, o dia que a gente não for no culto, irmão, nós vamos prestar conta, a gente vai dar uma ligadinha, né? Hoje tem WhatsApp, tem tudo, né? Irmão, eu não vou hoje, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmão, aí você fica sabendo, olha, eu estou com uma dificuldade, estou resfriado, então vamos orar para a pessoa, né, irmão? Né? Não, eu fui passear, fui na casa do meu pai, está tudo certo, irmão, está tudo bem. Eu fui nisso, fui naquilo, está tudo certo. Aí evita, sabe o quê, irmão? A gente pecar. Não é, irmão? Fala assim, descompromissado, não vem no culto, falta o culto, só vem dia de ceia. Agora nem dia de ceia, porque antes era o seguinte, dia de ceia estava a igreja inteira, irmão. Agora dia de ceia, fala assim, cadê os irmãos agora? Porque se fosse assim, bom, pelo menos no dia da ceia eu vejo todo mundo. Misericórdia, né, irmão? Tá vendo, irmão? Se a gente sentasse aqui e falasse assim, irmão, vamos estabelecer aqui para o nosso bem, porque aí o dia que você não tem motivo para vir, não tem motivo para não vir, aí você está com aquela preguiça lascada, ou você está querendo faltar para ver o jogo do Vila Nova, misericórdia, né? Ou do Palmeiras, do Goiás não, e do Vila, do Corinthians, porque os dois perdeu, fica quieto. Não, você está com preguiça porque, não sei, estou com preguiça, eu não vou hoje no culto, não. Aí eu quero ver, irmão, se você vai pegar um zap e vai falar assim, eu não estou indo hoje não, porque eu estou resfriado. Aí na hora que você encontrar aqui, fala, estava orando para o seu resfriado, né? Deus respondeu a oração, estou vendo que você está bem. Glória a Deus, né, irmão? Irmão, você nunca mais faz isso. Está vendo, irmão? Está vendo que isso eu posso estabelecer? Que não ser legalista é não julgar, não lançar um veredito, não negar a graça, não negar o amor, não. Legalismo é isso, mas agora eu posso, no meio de uma relação, em função da relação, estabelecer padrões, estabelecer regras e comportamentos para o bem de todos. Amém, irmão? Você não acha, irmão, que eu estou dando uma sugestão interessante, irmão? Você não acha que eu te ajudo, irmão? Sério? Você não acha que ajuda, irmão? Irmão, você acha que quando eu não vou vir cá eu não presto satisfação, irmão? Eu falo, não vou poder ir nesse domingo por causa disso, disso, daquilo. Sabe por quê, irmão? Porque eu prezo demais a minha relação com a igreja. A relação minha com a igreja é muito importante para mim. Para mim, simplesmente não vir num culto em que nós deveríamos estar juntos adorando a Deus e junto buscar a vontade de Deus e simplesmente me omitir. Pensa sério. Agora, se for uma imposição, você fala assim, irmão, daqui para frente, você vai ter que dar satisfação. Que negócio é esse, você não vir no culto e não dar satisfação? Trata de dar satisfação. Estou falando isso para o seu bem. Aí você vai acontecer, irmão, aí do domingo que vem, tem muita gente que vai ficar procurando alguém que faltou. Pastor, fulano ligou para você porque ele não veio. Tá vendo, irmão? Vai fazer mal para a igreja. Aí já tem julgamento, tá vendo? Vai fazer mal. Aí fulano não veio não, você já percebeu, né? Estou sentindo tanta falta, 2 domingos que ele não vem. Aí é lei, tá vendo, irmão? A diferença? Não tem graça nisso. É sem graça, a gente ri, mas não tem graça nisso, né, irmão? Não tem graça, irmão. Não existe graça. Você quer ver uma coisa, por exemplo, a gente aqui, olha, irmão, eu fico pensando aqui, presta atenção numa coisa. Irmão, nós estamos lá no ministério, tem um ministério com criança aqui, amém, irmão? Nós estamos aqui hoje, uma benção, ouvindo aqui, você está aqui tranquilo, as crianças estão lá, alguém está ministrando para elas. Aí você está escalado para vir.
Você fez o compromisso de estar aqui. Aí no dia, não sei por que motivo, você não vem. E você não dá satisfação. E aí o pessoal fica ali, ó, em apuros. Pô, irmão, que relação é essa? Então se eu chegasse assim, ó, irmão, é o seguinte, ó, se você estiver na escala, por bem da nossa relação, amém? Por bem da nossa relação, para que Cristo seja visto em nós, para que a gente cresça, para que o diabo não tenha lugar no nosso meio, para que não tenha lugar a fofoca, para que a preguiça não tenha lugar na sua vida, porque preguiça é pecado, porque sabendo que eu devo fazer eu não faço, eu estou pecando. Então, para o nosso bem, irmão, é o seguinte, se você não puder vir, você está na escala, você vai avisar com antecedência. O que vocês acham, irmão? É bom para nós? Não é. Então, tudo bem. O dia que você não vier, o que eu faço? Irmão, você não veio, o que aconteceu? Não deu satisfação, não vou te julgar. Não sei o quê. Fala, não, irmão, vamos sentar, vamos conversar. Você está vivendo? Eu falei, não, eu estou no desânimo, pastor, você não imagina. Ó, irmão, então, está vendo? Para o bem da relação. Vamos orar, irmão. Vamos ajudar um ao outro. Por que você está desanimado? O que está acontecendo com o seu coração? Ah, estou vivendo isso. Amém, então tudo bem, vamos lá, nós somos o corpo de Cristo, irmão. Como é que eu posso ajudar aquilo que eu não sei, o que se passa? Que relação é essa que eu simplesmente me ausento e não presto conta? Você vê que não prestar conta é um problema. Mas se você colocar isso como lei, vai virar legalismo, não vai haver graça. Mas fala assim, irmão, vamos estabelecer aqui uma regra para a gente, para o nosso bem. Está entendendo a diferença, irmão? Pensa numa casa. Vou te dar um exemplo prático de uma casa. Um pai, uma mãe, seus filhos não podem sentar numa casa, né? E falar assim, uma família, falar assim, olha, vamos sentar aqui. Estão vivendo dificuldades, o momento financeiro não é fácil. Nós temos que dividir as tarefas aqui. Vamos sentar aqui, ó, para o nosso bem, para que a relação familiar seja abençoadora, para que a gente cresça. Vamos dividir aqui as tarefas, vamos? Então, ó, você pode fazer isso. Não, tal dia eu não posso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, você vai fazer aquilo outro. Amém. Aí a gente fala assim, então tá, ó, o dia que você não fizer, você está me dando o direito de chamar você e perguntar a você, você não vai fazer bico, tá bom? Você não vai ficar emburrado, não vai sair batendo porta, daí que você bater a porta, eu arranco a porta do quarto, você que sabe. Né? Porque aí é outro problema, eu vou arrancar essa porta do quarto, você vai ficar sem porta lá no seu quarto, tá? Então aí você senta lá e você estabelece junto na família, numa conversa graciosa, por causa da graça, porque você quer que o seu ambiente familiar seja um ambiente de crescimento e todo mundo precisa colaborar para o bem da família. Aí a gente senta, estamos acertados? Estamos. Pronto, irmão. Pronto. Ah, e não fez? Ah, não vou falar não, porque é constrangedor, né? Não, irmão, você vai falar sim. O bem da família é mais importante do que o seu conforto no momento. Senta lá do lado, abraça o outro, dá um beijinho nele, né? Amém? Fala assim, eu te amo tanto. Presta atenção, irmão. Pois é, então, você não fez a tarefa ontem, né? Você quebra ele, ué. Aí chega assim, você não fez a tarefa ontem, você não ficou de fazer a tarefa? Aí dá errado, né, irmão? Aí dá errado. Mas por quê? Porque você não está ali. Se você chega, você não fez a tarefa, você tá caminhando para o legalismo. Mas o seu alvo não é julgar o outro, o seu alvo é ajudar o outro a crescer. Fala assim, então, peraí. Então, amor, né? Graça. Então tá, pai, me ajuda, porque eu estou com vontade de bater. Mas aí você vai lá, senta, não bate. Não esmurra o outro, não espanca o outro. Senta do lado, dá um abraço nele, você vai ver que arrefece muita coisa, irmão. Arrefece muita coisa. Aí você fala, então, né? O outro já entende. Você fala, então, né? Tá. O que aconteceu? Não, estou com vontade, isso e aquilo. Eu acho que foi uma injustiça, eu fiquei com a maior tarefa da casa, né? Porque é injustiçado, coitado, né? É mesmo, você ficou com a maior tarefa? Então tá bom, vamos ver se é. Tá vendo, irmão? Agora se eu sentar e for conversar, eu tenho certeza que talvez tenha que fazer 1, 2 ou 3 conversas, mas eu tenho convicção. Porque se eu fizer isso para minha família crescer, isso vai ser bênção na minha casa. Amém, irmão? Está entendendo, irmão? Não é assim, irmão? Lá na Missão Resgate da Paz tem umas tarefas lá, não tem, irmão? A série está aqui, né? Que bom que a série está aqui. Qual que é o desafio dos irmãos, dos voluntários? Amar as irmãs, não interessa o que fez, irmão.
Mas se estabelecer uma regra para o bem da casa, lá é uma casa, bem, irmão, uma família. Aí todo mundo tem que cooperar, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo dorme, todo mundo desfruta do bem da casa, não desfruta? Então agora é o seguinte, então, tem uma tarefinha aqui, vamos sentar, tá bom? Se você não fizer, nós vamos sentar e vamos conversar. Aí você tem que sentar lá, é assim que você senta, né, Nel? Você chega, beija primeiro, abraça, te amo, te adoro, né? Assim. Fala assim, pois é, irmã, você não fez a tarefa, você não estava passando bem, não? Não tinha combinado? Olha, irmão, você quebrou aí. Você está oferecendo graça. Você quer que eu te ajude? Eu não comecei, não consegui, então eu vou lá te ajudar. Vamos fazer junto, vamos? Você faz uma vez, duas. Às vezes eu não tinha motivo. Eu estava meio emburrada com fulano. Então, pois é, mas... Aí você, por causa que você estava emburrada com a fulana, a casa inteira está perdendo. O que você acha? Você acha que foi boa essa decisão? Não, não foi. Então, vamos repensar? Vamos. Mas aí você está lidando por bem das relações. Para que aquela ali que não está tendo responsabilidade tenha responsabilidade. Porque o alvo não é que as pessoas façam coisas, o alvo é que elas se tornem responsáveis, maduras e respondam ao amor. Isso é graça, irmão. Isso é um ambiente de graça, de perdão, de restauração. Então pode ter regras sim, pode ter ordem, pode ter um ajuste, é necessário, é impossível uma relação em que você não estabeleça alguns padrões, mas não lei. Porque não cabe lei para regular as relações familiares. As regras são importantes para que todos cresçam. E deve ser para o crescimento da família. E deve ser muito bem conversada e entendida. Sabe o que é um problema da gente, irmão? É que a gente quer que os outros façam alguma coisa e adivinhe a nossa vontade. Já viu isso? Você de vez em quando age assim, você quer que o outro adivinhe a sua vontade? E o seu querer? A gente faz isso, né? Aí o outro não faz, dá o maior problema do mundo. Entre marido e mulher isso é um caos. Né? Porque um quer que o outro descobre a vontade do outro, né? Dá problema. Agora, também entre relação de pais e filhos, relação entre amigos, relação entre irmãos. Irmão, você quer que eu descubra a sua vontade? É difícil. Me fala o que você entende, o que você acha. A comunicação é fundamental. No ambiente de graça tem que haver comunicação. A gente tem que conversar francamente sobre todas as coisas. E eu preciso falar, gente, para que o ambiente aqui seja bom, então vamos acertar o que se espera de cada um. Não para julgar ninguém, falar assim, você não faz, você é o irresponsável, você é isso. Não. Para que todo mundo cresça, para que todo mundo seja abençoado, para que haja responsabilidade, para que nessa casa se aprenda compromisso, para que as pessoas sejam constrangidas pelo amor, para que sejam constrangidas pela misericórdia, pela compaixão, pelo perdão, amém, irmão? Vai haver crescimento. Aí nessa relação vai dar problema, alguém vai ofender alguém, perdoa. A gente perdoa. Por quê? Porque me importa a relação. Porque a relação é mais importante do que a minha vontade. Você não fez do jeito que eu gosto. Irmão, peraí. Se é para ser do jeitinho que você gosta, faça você. Esse é um problema na casa, né, irmão? Normalmente entre mãe e filha. E entre pai e filho. Não fez do jeito que eu gosto. Não lavou o carro do jeito que eu gosto. Irmão. É complicado, hein? Agora tem que ser do seu gostinho. O mais importante não é ele aprender a lavar carro. Irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para as mães aqui, que estão aqui, ouçam-me. Deus não chamou você para ensinar a sua filha a ser dona de casa. Deus não chamou você para ensinar a sua filha a ser dona de casa. E isso vai ser algo que ela vai desenvolver por conta dela. No momento certo, na hora certa. Deus te chamou ela para aprender o que é ser família. Ensina ela a ser família. Porque a gente assim quer que cuida da casa do jeito da gente. Dá problema um atrás do outro. Só vai cuidar do seu jeito o dia que a casa for dela. Aí vai ser do jeito, nem vai ser do seu, vai ser do jeito dela. Né? Fala, Jeová. E às vezes na relação com os nossos filhos, nós fazemos uma coisa. Outra coisa na relação com o discipulado, eu corro o risco seguinte, só serve para discipular se fizer do meu jeito. Não, aí. Porque no discipulado eu não estou querendo me reproduzir. Na relação familiar, você não deve se reproduzir no seu filho e na sua filha, o alvo não é esse. Na relação familiar, quem deve ser reproduzido nele é Cristo. Cristo deve ser visto no seu filho e na sua filha, cuide disso.
E Deus cuidará do resto. Porque o mais importante não é se meu filho sabe fazer bem as tarefas de homem em casa ou se minha filha sabe fazer bem as tarefas. O mais importante é se são semelhantes a Jesus Cristo. E isso sim é importante. E na relação familiar é lugar para a gente crescer. Porque senão vira um clima de rigidez. E onde há rigidez não existe amor, não existe graça, não existe liberdade. As pessoas têm impedido de crescer, irmão. E a gente fala assim, não, eu estou fazendo certo. Não, irmão, rigidez não. Se existe uma coisa que eu me arrependo na minha vida, foi as vezes que eu fui rígido com a minha família. Isso eu me arrependo. Se existe uma coisa que eu me arrependo, é as vezes que eu não tive a flexibilidade, a sabedoria de me preocupar mais com a relação familiar do que as coisas fossem feitas do meu jeito. Como eu me arrependo disso, irmão? Irmãos, como eu me arrependo disso? Errei muito nisso. Misericórdia. Isso não é ambiente de graça. Sabe, querido, quando o esposo chega às vezes na sua casa e às vezes ele quer que a casa esteja do jeito dele. Então vai você e cuida e faz do seu jeito. Mas, o dia que você sentar com a sua esposa e tudo, resolve como é que vai ser, se importa mais o seguinte, se a sua esposa está se parecendo mais com Jesus ou não. E se você quer ensinar ela a parecer com Jesus, aprende a perdoar ela, para ela perdoar você, que amanhã quem é você. Aí você vai ver que há crescimento, tá vendo, irmão? Ah, mas não é assim, não tem problema não, irmão. Ela vai crescer. Assim como também você não é perfeito, você erra num monte de coisa. Eu quero saber, se você perguntar para a esposa, assim, vem cá, esse marido é o marido que você gostaria de ter? Duvido que tenha uma esposa que fala, é. Duvido, irmão. Então como é que é essa história de você exigir que a esposa seja do teu jeito? Que história é essa? Que história é essa? Isso aí você está colocando a sua esposa debaixo de um legalismo. E a gente coloca o esposo também debaixo de um legalismo. Não, se preocupe com uma coisa. Que Cristo seja formado nos seus. Que Cristo seja formado nos meus irmãos, na minha esposa, nos meus filhos, no meu cônjuge, nos meus irmãos, nos meus discípulos, naqueles que eu estou discipulando, naqueles que andam perto de mim, que Cristo seja formado neles. E que eu seja um exemplo da graça e da misericórdia e do perdão, da tolerância, da compaixão. É mais importante, irmão. O resto, no seu tempo, Deus, por sua sabedoria e onipotência, vai fazer acontecer. E aí você vai falar assim, louvado seja Deus, porque eu olho hoje para minha casa e vejo Ele. Sabe, querido, a gente olha para a nossa casa e quer ver a gente. Não, irmão. Eu preciso olhar para a minha casa e ver Deus. As pessoas não são refém do meu jeito e da minha forma. As pessoas precisam ser livres para ser quem elas são. Isso é graça. Porque cada um é singular. Deus criou cada um de uma forma. Unidade não é ser todo mundo igualzinho, fazer do jeito que a gente quer. Porque senão a gente colocava todo mundo debaixo das regras aqui, pronto, acabou. Unidade é ter um só propósito na nossa singularidade. Respeitar que cada um individualmente é singular. Todavia a gente tem um só propósito. Que todos cresçamos e sejamos semelhantes ao nosso Deus. Para a glória dele e a alegria nossa. Isso é graça. E o ambiente de aliança oferece as bases. É isso que Deus ofereceu para mim e para você, amém, irmãos? Um ambiente seguro, onde existe graça para a gente crescer. Onde nós somos capacitados pelo amor de Deus. Onde nós crescemos, onde nós somos transformados. Onde Cristo é visto, onde Deus é glorificado. Esse é o alvo, família de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar.